Olá! Quem nunca ouviu ou falou em alto e bom som frases como "sou grande o bastante para cuidar de mim mesmo" ou "já tenho idade para saber o que é melhor para mim", dentre outras contestações normais para a idade. O curioso é pensar o que se entende por ser grande. É preciso lembrar que tomar decisões ao longo da vida não é uma tarefa tão simples assim, seja qual for a idade. Quando o assunto é saúde, e antes de chegar na fase adulta, então, na aula de hoje vamos compreender um pouco melhor as particularidades dos jovens em relação ao consumo de álcool e por que ele pode causar prejuízos muito específicos nessa fase da vida. Hoje vamos falar sobre o contexto e as implicações do consumo de álcool para os jovens. Para começar, nenhuma instituição apoia o consumo de álcool por crianças e adolescentes. Inclusive, isso é fortemente contraindicado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. No entanto, em todo o mundo, mais de um quarto, 26,5% dos jovens com idades entre 15 e 19 anos são bebedores atuais, ou seja, consumiram álcool no último ano, totalizando 155 milhões de pessoas. Vocês já se perguntaram por que isso acontece? E por que, afinal, os especialistas insistem que as consequências são tão negativas? Durante a aula em que discutimos o porquê crianças e adolescentes não devem beber, falamos que a adolescência é um período marcado por intensas mudanças físicas, sociais e comportamentais. E a tempestade de hormônios no corpo do jovem ou da jovem explica apenas parcialmente essas mudanças. Reforçamos ao longo desse curso que o álcool é uma substância psicoativa, lícita, socialmente aceita e consumida praticamente em quase todo o mundo. Por isso, é importante entendermos o que é um parâmetro de uso nocivo de álcool, quando há consequências sociais e para a saúde, seja de quem consome, de que pessoas próximas ou da sociedade em geral, ou quando o padrão de consumo está associado a um risco maior à saúde, como no caso dos jovens. E vocês vão entender o porquê. A experimentação e o consumo de álcool podem ser influenciados por diversas pressões sociais e comportamentais, como já falamos em outras aulas. O jovem sente a necessidade de conquistar mais autonomia em relação aos adultos. O grupo de amigos exerce maior influência no comportamento. O cérebro, ainda em desenvolvimento, predispõe adolescentes a buscarem novas experiências, principalmente as que consideram ousadas e divertidas, e não medir muito bem as consequências. Alguns comportamentos que envolvem agressividade e impulsividade, como a sensação de quebrar regras, também estão associados ao córtex pré-frontal, uma das regiões do cérebro que ainda está em desenvolvimento, que controla esses comportamentos. Cabe aqui também relembrarmos como acontece o metabolismo do álcool e, consequentemente, seus efeitos. Como andam seus conhecimentos de química e biologia, as moléculas de etanol ou álcool etílico são pequenas e solúveis em água. Essa característica faz com que elas sejam rapidamente absorvidas pelo estômago, depois pelo intestino, chegando então à corrente sanguínea. O sangue, carregado dessas pequenas moléculas, é distribuído para a maioria dos órgãos e sistemas. Coração, cérebro e músculos estão expostos às mesmas concentrações de álcool do sangue. Mas o fígado fica sujeito a concentrações ainda maiores, já que recebe o etanol absorvido pelo estômago e pelo intestino. É no fígado que acontece mais de 90% da metabolização do álcool. É por isso que ele sofre mais danos. Apenas 5% do álcool consumido deixam o organismo sem serem metabolizados. Saem pela urina, respiração e suor. Bom,
Agora que vocês já conhecem o caminho do álcool no organismo, eu quero trazer uma outra informação bem interessante sobre o nosso cérebro. Vocês sabiam que ele continua se desenvolvendo até por volta dos 20 anos de idade? E mais do que isso, ele se desenvolve de maneira bastante desigual, ou seja, algumas áreas amadurecem antes de outras. Veja aqui que a parte em azul, que indica o amadurecimento, progride com a idade em diferentes partes. A parte do cérebro responsável pelas emoções, comportamentos sociais e pela mediação de medo e ansiedade amadurece no início da adolescência. É o chamado sistema límbico. Acredita-se que seu amadurecimento está relacionado aos hormônios ligados à puberdade. Porém, repare que a parte da frente do cérebro, que recebe o nome de córtex pré-frontal, é a última parte a amadurecer. Essa é a área que controla o julgamento e o autocontrole. Isso já explica muita coisa, né? Percebeu que há uma lacuna de tempo entre o desenvolvimento desses dois sistemas? Aí é que está a grande questão. Para alguns pesquisadores, a brecha entre os tempos de maturação pode contribuir para o aumento da incidência de comportamentos de risco na adolescência, entre eles o consumo nocivo de álcool. Por causa desse intervalo, é que o consumo precoce de bebidas alcoólicas pode ser particularmente danoso. Vocês podem até rever a aula em que falamos sobre álcool zero. Beber durante a infância e adolescência prejudica o sistema nervoso central, que ainda está em desenvolvimento. As vias neuronais nessa fase são mais suscetíveis aos danos causados pelo álcool, podendo levar ao comprometimento de várias funções. Na adolescência, ocorre o refinamento de circuitos neurológicos e o amadurecimento de funções cerebrais importantes, como planejamento e memória. É um período crítico do nosso desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Por isso, o uso de álcool nessa fase é inaceitável, sob quaisquer pretextos. O álcool é um agente depressor do sistema nervoso central. Como ele atua sobre um mecanismo ainda de informação, aumenta o risco das consequências negativas aos jovens, como queda no rendimento escolar, sexo desprotegido, gravidez precoce e indesejada, violência, acidentes, doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial e câncer, comportamentos antissociais, abuso e dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas. Já se sabe que a idade de experimentação é um dos fatores individuais que influencia o consumo de substâncias psicoativas no futuro. Quanto mais cedo, maiores as chances da pessoa desenvolver uma relação pouco responsável com a substância em questão. No caso do álcool, há estudos que mostram que indivíduos que começaram a beber antes dos 15 anos têm 5 vezes mais risco de desenvolver problemas relacionados ao uso de álcool. 5 vezes! É muita coisa! E os problemas não são pequenos, não. Dê uma olhada na aula em que falamos das doenças e efeitos do álcool em longo prazo. Acho que agora vocês já entenderam porque lá no começo dessa aula eu sugeri que nem sempre ser grande o bastante significa uma avaliação equilibrada dos riscos que corremos quando o assunto é saúde e especialmente em relação ao álcool. É uma questão fisiológica. O nosso sistema de julgamento é o último a amadurecer no cérebro. E se a gente interfere nesse processo, como o álcool faz, as chances de prejudicá-lo são grandes. Por isso, os profissionais de saúde têm dedicado atenção e energia a alguns dados intrigantes no que se refere ao público jovem. Talvez vocês tenham observado alguns deles informalmente, em seu grupo de amigos ou familiares e até em vocês mesmos. Pare para pensar. Por exemplo, sabiam que as meninas andam bebendo mais que os meninos? É uma taxa discretamente maior, mas tem evoluído ao longo do tempo. Fizemos até uma aula sobre esse assunto, álcool e mulheres.
quase 27% dos jovens com idades entre 15 e 19 anos relataram o consumo de álcool no último ano. Isso quer dizer que a cada 4 jovens que vocês conhecem, um já bebe. E praticamente 1/3 dos estudantes brasileiros com idades entre 14 e 18 anos relataram o beber pesado episódico no último ano. Beber pesado episódico é aquele consumo nocivo que vimos em aulas diversas, que corresponde à ingestão de grandes quantidades de álcool em um curto intervalo de tempo. São dados que devemos conhecer para entender a situação e pensar na melhor forma de cuidar, orientar e prevenir os prejuízos atuais e futuros. Nós devemos isso aos jovens e à sociedade. A venda de álcool é proibida aos menores de 18 anos, mas uma pesquisa mostra que, além dessa população conseguir comprar bebidas alcoólicas violando a lei com frequência, a maioria consome álcool disponível em contextos de festas. Em algum momento, até chegar às mãos desse público, o álcool passou por alguém maior de 18 anos. Para vocês que estão assistindo a essa aula e são adultos, quando foram jovens, eram responsáveis em relação ao consumo de álcool? Nem todos, né? Tudo isso também nos leva a pensar se estamos sendo responsáveis com relação àqueles que agora estão se preparando para o futuro, não acham? Nós ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar nossas próximas aulas e continue sempre à vontade para navegar por todo o conteúdo que indicamos. Até a próxima!